O Manual de Epiteto. Epiteto, um dos grandes nomes do estoicismo imperial, entre os quais se inclui Sêneca, Musônio Rufo e Marco Aurélio, nasceu no ano 55 em Hierápolis, na Frígia, e morreu por volta de 135 em Nicópolis, antiga cidade localizada na entrada do Golfo Ambraciano, do Épiro. Filho de uma serva, recebeu um nome que era comumente dado a servos na antiguidade e que significa adquirido. Seu senhor, Epafrodito, foi secretário imperial de Nério e Domiciano. Chegando a Roma, Epiteto passou a frequentar a escola de Musônio Rufo. Tornando-se liberto, lecionou na Cidade Eterna, onde viveu de forma absolutamente despojada. Entre 89 e 94, quando Epiteto já era um filósofo reconhecido, Domiciano expulsou de Roma todos os filósofos. Epiteto retirou-se então para Nicópolis, onde abriu sua escola de filosofia, que logo se tornou renomada. Tinha saúde fraca e era manco. Já em idade avançada, adotou um menino que iria ser abandonado pelo pai. Como Sócrates, nada escreveu. Seu pensamento nos chegou através de seu aluno Lúcio Flávio Arriano Xenofonte, cidadão romano de origem grega, que compilou, possivelmente com o auxílio da taquigrafia, suas aulas em 8 livros, as Diatribes de Epiteto, dos quais 4 sobrevivem, e constituiu o Encheiridion, uma síntese das ideias de Epiteto. Contemporâneo de Plutarco e Tácito, Epiteto foi influente já em seu tempo, tendo tido como amigo o imperador Adriano. O imperador e filósofo Marco Aurélio foi um grande admirador e seguidor de seu pensamento. Aulo Gélio e Luciano o elogiaram. Galeno escreveu um tratado em sua defesa, hoje perdido. Sua influência se difundiu na modernidade, tendo sido determinante para a constituição do neo-estoicismo através de Justus Lipsius e Guillaume Duverger. O Encheiridion, termo que em grego significa adaga, punhal, arma portátil ou livro portátil, manual, foi composto por Arriano, tomando por base suas compilações das aulas de Epiteto, consistindo em um conjunto de apotegmas para que o seguidor do estoicismo tenha sempre ao alcance da mão os princípios para enfrentar as dificuldades da vida e vencê-las. O Encheiridion tornou célebre o nome de Epiteto, merecendo um comentário de Simplício que nos chegou. Segundo Botter, as 59 códices contendo o Encheiridion, sendo que nenhum deles é anterior à data X. Entre os mais antigos, então, Parisius Sup, 1950, que contém apenas os 3 primeiros capítulos, e o Oxonices Conocianus, que possui apenas fragmentos. Os códices do Encheiridion se dividem em 2 famílias, uma que conta apenas com 373 e outra que engloba todas as demais páginas. A primeira é complementada pelos títulos suprimidos pelo códice, no qual se encontra o comentário de Simplício. Seguimos em nossa tradução a edição de Botter do texto grego. Além disso, cotejamos nosso trabalho com as excelentes traduções de Nicholas P. White, Jean-Baptiste Guarini e Pierre Hadot. Fundamentos do estoicismo a partir de Heráclito e Sócrates. O estoicismo surge na confluência do pensamento de Heráclito, de Sócrates e dos cínicos. Os estoicos se veem como sucessores dos cínicos e, de fato, o são na medida em que desenvolvem muitos aspectos da crítica cínica aos costumes e enfatizam o aspecto prático da filosofia. De
Aristóteles retomam a noção do logos e o caráter crítico de seu pensamento, consideram Sócrates o exemplo máximo, onde se realiza uma filosofia voltada para a construção de um homem integralmente forte e livre, repercutindo muitos temas do pensamento socrático, como, por exemplo, a questão da piedade. Não há lugar aqui para um estudo aprofundado sobre as raízes do estoicismo, mas relacionarei brevemente Heráclito e Sócrates ao estoicismo, mostrando que nos dois primeiros encontramos os fundamentos da doutrina estoica. Considerarei dois aforismos de Heráclito. Primeiro, a água do mar é mais pura e mais poluída. Para os peixes é potável e salutar, mas para os homens é impotável e deletéria. O fragmento parece indicar que uma mesma coisa pode ter diferentes efeitos sobre diferentes coisas. Assim, a água do mar é boa para os peixes e má para homens. Explorando o aforismo, poderíamos dizer que a água do mar não é por si mesma nem boa nem má, pois as coisas podem ser boas e más para coisas distintas. Por exemplo, a água do mar é boa para o homem, se ele usá-la para navegar ou para pescar, mas é má se ele tentar bebê-la. Um veneno é letal para o homem em determinada quantidade, mas salva sua vida em outra. Essa generalização parece ser confirmada por outro aforismo de Heráclito. Para a divindade, tudo é belo, bom e justo, mas os homens superam umas coisas injustas, outras justas. Uma pequena parte aqui é verdade sobre veneno. Por exemplo, do veneno da cobra se faz remédio, extraído ali, né? Separado a parte ali e faz ali faz o remédio para pressão, para o coração. Acho que é para pressão, para o coração, do veneno da cascavel. O dito pode ser assim interpretado para a divindade, isto é, para o Logos que governa o mundo e seus acontecimentos, tudo é belo, bom e justo, pois tudo ocorre de acordo com a sua lei. Essa generalização parece ser confirmada por outro aforismo de Heráclito. Para a divindade, tudo é belo, bom e justo, mas os homens supuseram umas coisas injustas, outras justas. O dito pode ser assim interpretado. Para a divindade para o Logos que governa o mundo e seus acontecimentos, tudo é belo, bom e justo, pois tudo ocorre de acordo com a sua lei. Os homens, porém, não têm uma compreensão objetiva do cosmos, pois estão no fluxo com as demais coisas e as pensam sobre determinadas relações. Os homens mesmos só são possíveis graças a determinadas relações pelas quais se mantêm vivos. Quer dizer, sem o sol, a água ou a terra não há homens, e assim por diante. Mas nisso os homens se equivocam, ao perceberem que certas coisas em determinadas relações promovem suas existências e outras também em determinadas relações as ameaçam, julgam umas boas e outras más. Entretanto, o mesmo sol que ilumina os seus dias pode matá-los de insolação. A mesma água que aplaca sua sede pode afogá-los em uma inundação. A mesma terra que lhes dá alimentos e frutos pode soterrá-los em um terremoto. Assim, por si mesmas, essas coisas não são nem boas nem más, recebendo dos estoicos, por essa razão, o nome de indiferentes, mas tornam-se boas ou más conforme sua relação com os homens. Portanto, o bem e o mal só existem em relação a esses mesmos homens. Voltemos-nos agora para Sócrates. No Eutidemo de Platão, Sócrates observa que os homens... No Eutidemo de Platão, Sócrates observa que os bens reconhecidos pelos mortais se transformam em males se administrados por imprudentes. Apresentarei o argumento de Sócrates no Eutidemo de um modo didático. Pensem, leitores, em uma lista de bens
Suponho que nela incluirão coisas como a riqueza, a saúde, o poder, um elevado status social, o prazer, a vida, mas considerem o seguinte: a riqueza na mão de um tolo se torna inútil ou destrutiva. E se pode ser má, mas é em si mesma nem boa nem má. A saúde também nem sempre é um bem, já que, seu contrário, a doença, pode por vezes levar o homem a valorizar sua vida e tomar ciência de si mesmo. E cuidado com os vícios que levam à morte. O poder já foi ocasião para a ruína e a destruição de mundos. Um elevado status social pode concorrer para tornar o homem arrogante e cercá-lo de falsos amigos. O prazer também nem sempre é um bem, pois há prazeres que escravizam e destroem os homens. Seu contrário, a dor nem sempre é um mal, pois às vezes é um meio para se obter algo maior, como o atleta que se submete a um treinamento extenuante para melhorar seu desempenho. E a vida também não é em si mesma um bem ou um mal, pois há ocasiões em que a morte chega ao homem. E isso é natural, é da vida, é da natureza. Quando Deus nos chama para outra vida. Naturalmente, quero dizer. Só assim é natural. Somente a sabedoria, Sofia, propicia a verdadeira boa fortuna, que consiste em estar ao abrigo da fortuna, porque apenas ela transforma o que acontece aos mortais em bens. A sabedoria possibilita ao homem desfrutar sua saúde e ser perseverante na doença, fazer bom uso tanto da beleza física quanto da feiura, não ver no status social um mérito ou um demérito, seu ou dos outros, adquirir as virtudes e suportar a dor quando for preciso. Enfim, com a sabedoria, o homem pode bem viver e bem morrer, quando chegar o seu dia, pela lei de Deus. As coisas que não estão sob nosso controle, Epiteto supõe o que eu disse acima, no início do primeiro capítulo, do Enchiridium. Das coisas existentes, algumas são encargos nossos, outras não. São nossos encargos o juízo, o impulso, o desejo, a repulsa, em suma, tudo quanto seja ação nossa. Não são encargos nossos o corpo, as posses, a reputação, os cargos públicos, em suma, tudo quanto não seja ação nossa. Não estão sob nosso controle, ou como traduzimos, não são encargos nossos as coisas que os homens consideram bens ou males, mas que não são, como vimos, nem bens nem males. Estão sob nosso controle, ou como traduzimos, são encargos nossos as coisas que nos permitem transformar em bens ou males as que não estão sob nosso controle. Tais coisas que não dependem de nós são escravas, pois não têm vontade própria, nem qualquer poder sobre si mesmas, já que estão submetidas ou às leis do cosmos ou à vontade alheia. Assim, quem considerar suas essas coisas, tornar-se-á necessariamente escravo como elas, pois é impossível controlá-las e, ao desejá-las, submeter-se à mesma necessidade ou à mesma vontade às quais estão subjugadas. Entre as coisas que não estão sob nosso controle, contamos as opiniões alheias e os acontecimentos que não dependem de nós. Quanto às opiniões alheias, Epiteto sugere diversos raciocínios e regras de conduta para entender a natureza das opiniões e como lidar com elas. Em V, observa que as coisas não são boas ou más, mas as opiniões é que as julgam assim, afirmando a necessidade de submeter à reflexão todas as opiniões, tanto as nossas quanto as dos outros. Em V1, e adverte-nos quanto à vaidade, pois o vaidoso faz depender sua felicidade da opinião alheia. Trata de um caso particular de vaidade que pode ocorrer com os que
estudam filosofia, querer parecer sábio, apresentando-se como o filósofo. Considera os diversos modos de, através da razão, lidar com e desprezar as injúrias. Ressalta que o status social não é por si mesmo nem um bem nem um mal, e que não nos é conveniente buscá-lo através do abandono de nossa dignidade. Trata da questão de como lidar com alguém de status superior sem nos diminuirmos. Recomenda-nos evitar todo tipo de ostentação, pois ostentamos para agradar a opinião alheia e demonstrar poder. Aconselha-nos a não buscar a aceitação através do ridículo. Salienta que não é preciso que nos importemos com a opinião alheia se estivermos para fazer algo que consideramos correto. Resumindo, essas argumentações de Epiteto quanto às opiniões alheias, eu diria que quem se irrita com ofensas e chacotas, busca elogios, tenta agradar este ou aquele, luta por questões de status, paga um alto preço, sua liberdade. Pois quando crê que sua felicidade depende da aprovação alheia, o indivíduo passa a ser determinado pela exterioridade, sendo escravizado. Voltemo-nos aos acontecimentos que não dependem de nós. Epiteto se refere ao erro de pensar estar sob nosso controle e evitar a doença, a morte e a pobreza. Observa que nos é necessário compreender o caráter contingente de tudo o que amamos. Avisa-nos que precisamos ter em mente as coisas que podem ocorrer fora de nosso controle no decorrer de uma tarefa para que estejamos preparados para enfrentá-las. Em X, desenvolvendo esse tema, diz que precisamos refletir sobre que qualidade nos cabe usar em cada eventualidade. Aconselho-nos a ter sempre em mente a morte para que vivemos plena e sensatamente. Afirma que nos é preciso aceitar e suportar a fatalidade. Observa que a doença não é um impedimento para a nossa vontade. Fala sobre como fazermos uso das coisas que vêm a nós. Trata da questão de como consolar os que sofrem perdas e se desesperam. Salienta que, em larga medida, não podemos escolher o que somos, mas que está sob nosso controle cumprir dignamente o papel que nos foi dado. Por fim, ressalta que há coisas mais importantes que simplesmente preservar a saúde, buscando se poupar dos excessos. Ressalta que há coisas muito importantes, como preservar a saúde, se poupando dos excessos. Quanto aos acontecimentos que não dependem de nós, eu diria que, compreendendo o que está sob nosso controle e o que não está, é preciso que nos preparamos para aceitar todas as coisas que podem acontecer fora de nosso controle, embora não possamos evitá-las nem nos caiba recusá-las. É tarefa nossa lidar o melhor possível com elas, sejam elas quais forem. As coisas que estão sob nosso controle. Como vimos, ainda que as coisas que não estão sob nosso controle sejam inevitáveis e incontroláveis, cabe a nós fazer um bom uso delas, e isso depende de nós, está sob nosso controle. Por essa razão, é preciso que o homem se concentre sobre as coisas que dependem unicamente de si, quais sejam o autoconhecimento, a crítica, as suas próprias opiniões e as alheias, a conquista de uma adequada de piedade e a fruição racional dos prazeres, além da implementação de uma série de práticas que favoreçam a interiorização e o fortalecimento do caráter. Em suma, é preciso que o homem concentre seus esforços na construção de um saber de caráter existencial, fruto de uma abrangente reflexão sobre a condição humana, saber através do qual ele conquistará o bem viver. Para o desenvolvimento de um caráter reflexível, Epiteto sugere, em primeiro lugar, o cultivo
da reserva. Observa que não é prudente que revelemos nossos pensamentos a desconhecidos, que não nos é adequado rir excessivamente. É preciso também evitar as festas de estranhos e dos que ignoram a filosofia. Evitar ir frequentemente aos espetáculos públicos e às palestras. Epiteto considera que, em um banquete, não nos cabe simplesmente levar em conta o valor dos pratos postos à nossa frente em relação ao nosso corpo, mas também observar o devido respeito para com o nosso anfitrião. É preciso que um tal caráter reflexivo se some voluntariamente. Não se trata de um exercício de adestramento, mas de uma progressiva tomada de ciência de nós mesmos, na qual nos distinguimos do que nos é externo. O termo externo não tem aqui um sentido espacial, nem se contrapõe a uma interioridade no sentido cristão, algo como a interioridade de uma alma que busca para si uma salvação, ou moderno do termo, algo como a privacidade dos estados mentais de um eu, mas se refere à distinção entre o que está e o que não está sob nosso controle. Em outras palavras, é-nos interior tudo o que está sob nosso controle e que depende da nossa escolha, e nos é exterior tudo o que não está sob nosso controle e que não depende de nossa escolha. Não é adequado que esse processo de interiorização nos torne graves. Tal gravidade, como o Epiteto observa, é resultado de afetação, mas capazes tanto de levar em consideração o que nos é externo quanto nós mesmos como partes integrantes de uma relação. O que fica claro e, como observa Epiteto, será a reflexão sobre as relações que mantemos com as demais pessoas e coisas que nos esclarecerá quanto ao papel que nos cabe nessas relações e quanto àquilo que podemos esperar e que nos é adequado fazer. Aí se encaixam as reflexões de Epiteto sobre qual relação é preciso manter com os prazeres, como fruto e com os deuses. Como fruto de uma ampla reflexão sobre a égide da razão, sobre as relações e o papel de cada um nelas, o homem encontra seu lugar no mundo realizando-se. Epiteto se refere várias vezes ao ato de seguir a razão ou a faculdade diretriz, e observa que não é adequado agir contrariamente à nossa faculdade diretriz e retoma essa observação. Além disso, é preciso que consideremos o exemplo dos que se destacaram por seguir a razão. Sócrates é apontado como exemplo de vida em conformidade com a razão. Sócrates e Zenão de Cítio, o sábio ideal, concentrando o conhecimento das relações e agindo de acordo com esse conhecimento, é apresentado como um parâmetro a ser seguido pelo filósofo aprendiz que precisa almejar ser ele mesmo um exemplo para os demais. O caráter prático do manual. A filosofia, desde Sócrates e através daqueles que, como Epiteto, seguiram-no, torna-se a busca da sabedoria pela razão, sabedoria que nos possibilita bem viver, o viver de modo pleno e feliz. Para Sócrates, a filosofia tem como tarefa construir moralmente o homem através do bem pensar e da ação que concorde com esse bem pensar. Epiteto segue essa concepção de filosofia, deixando isso claro em várias passagens do Encheiridion. Assim, afirma que não é nos adequado alardear nossos conhecimentos filosóficos, mas sim agir em conformidade com eles. Observa que o que há de louvável no estudo da filosofia não é o mesmo ato de interpretar e compreender um texto filosófico, mas o de pôr em prática esse conhecimento adquirido. Conclama-nos a praticar nossos conhecimentos e efetuar a correção de nós mesmos. Salienta que o objetivo da filosofia é a formação de um homem integralmente forte
e não de um homem que fale bem, mas que não haja em conformidade com suas palavras. É para a síntese e disponibilidade dos diversos conteúdos do Enchiridion, Epiteto nos oferece vários comandos para serem memorizados. Das coisas existentes, algumas são encargos nossos, outras não. São encargos nossos o juízo, o impulso, o desejo, a repulsa, em suma, tudo quanto seja ação nossa. Não são encargos nossos o corpo, as posses, a reputação, os cargos públicos. Em suma, tudo quanto não seja ação nossa. Por natureza, as coisas que são encargos nossos são livres, desobstruídas, sem entraves. As que não são encargos nossos são débeis, escravas, obstruídas de outrem. Lembra então que, se pensares livres, as coisas escravas por natureza e tuas as de outrem, tu terás entraves. Tu te atingirás, tu te inquietarás, censurarás tanto os deuses como os homens. Mas se pensares teu unicamente o que é teu e o que é de outrem, como o que é de outrem, ninguém jamais te constrangerá, ninguém te fará obstáculos, não censurarás ninguém, nem acusarás quem quer que seja, de modo algum agirás constrangido, ninguém te causará dano, não terás inimigos, pois não serás persuadido em relação a nada nocivo. Então, almejando coisas de tamanha importância, lembra que é preciso que não te empenhes de modo comedido, mas que abandones completamente algumas coisas e por ora deixe outras para depois. Mas se quiseres aquelas coisas e também ter cargos e ser rico, talvez não obtenhas estas duas últimas, pois também buscar as primeiras e absolutamente não atingirás aquelas coisas por meio das quais unicamente resultam a liberdade e a felicidade. Então, pratica dizer prontamente a toda representação bruta: és representação, e de modo algum és o que se afigura. Em seguida, examina e testa com essas mesmas regras que possuis, em primeiro lugar, e principalmente se é sobre coisas que são encargos nossos ou não. E caso esteja entre as coisas que não sejam encargos nossos, tenha à mão que nada é para mim. Lembra que o propósito do desejo é obter o que se deseja, e o propósito da repulsa é não se deparar com o que se evita. Quem falha no desejo é não afortunado. Quem se depara com o que se evita é desafortunado. Caso entre as coisas que são teus encargos somente rejeites as contrárias à natureza, não te depararás com nenhuma coisa que evitas. Caso rejeites a doença, a morte ou a pobreza, serás desafortunado. Então retira a repulsa de todas as coisas que não sejam encargos nossos, que não esteja sob nosso controle, e transfere-as para as coisas que, sendo encargos nossos, não são contrárias à natureza. Por ora, suspende por completo o desejo, pois se desejares alguma das coisas que não sejam encargos nossos, necessariamente não serás afortunado. Das coisas que são encargos nossos, todas quantas seria belo desejar, nenhuma está ao teu alcance ainda. Assim, faz uso somente do impulso e do refreamento, sem excesso, com reserva e sem constrangimento. Sobre cada uma das coisas que seduzem, tanto as que se prestam ao uso quanto as que são amadas, lembra de dizer de que qualidade ela é, começando a partir das menores coisas. Caso ames um vaso de argila, diz que eu amo um vaso de argila, pois se ele se quebrar, não te inquietarás. Quando beijares ternamente teu filho ou tua mulher, diz que beijas um ser humano, pois se morrerem, não te inquietarás. Quando estiveres prestes a empreender alguma ação, recorda-te de que qualidade ela é. Se fores aos banhos, considera o que acontece na sala de banho. Pessoas que espirram água, empurram, insultam, roubam,
Empreenderás a ação com mais segurança, se assim disseres prontamente: quero banhar-me e manter a minha escolha, segundo a natureza e do mesmo modo para cada ação. Pois, se houver algum entrave ao banho, terás à mão que eu não queria unicamente banhar-me, mas também manter minha escolha segundo a natureza, e não a manterei se me irritar com os acontecimentos. As coisas não inquietam os homens, mas as opiniões sobre as coisas. Por exemplo, a morte natural, quando chega a hora, nada tem de terrível. Ou também a Sócrates teria figurado assim, mas é a opinião a respeito da morte, de que ela é terrível, que é terrível. Então, quando se nos apresentarem entraves, ou nos inquietamos, ou nos afligimos, jamais consideremos outra coisa a causa senão nós mesmos, isto é, as nossas próprias opiniões. É a ação de quem não se educou acusar os outros pelas coisas que ele próprio faz erroneamente. De quem começou a se educar, acusar a si próprio. De quem já se educou, não acusar os outros nem a si próprio. Não te exaltes por nenhuma vantagem de outro. Se um cavalo dissesse, exaltando-se, sou belo, isso seria tolerável. Mas quando tu, exaltando-te, dissesse, Séries, possuo um belo cavalo, sabe que te exaltas pelo bem do cavalo. Então o que é teu? O uso das representações. Desse modo, quando utilizares as representações segundo a natureza, aí então te exalta, pois nesse momento te exaltarás por um bem que em uma viagem depende a natureza, aí então te exaltas, pois neste momento te exaltarás por um bem que depende de ti. Em uma viagem marítima, se saíres para fazer provisão de água, quando o navio estiver ancorado, poderás também pegar uma conchinha e um peixinho pelo caminho, mas é preciso que mantenhas o pensamento fixo sobre o navio, voltando-te continuamente, que jamais o piloto te chame, e se te chamar, abandona tudo para que não sejas lançado ao navio amarrado como as ovelhas. Assim também é na vida. Não serás um obstáculo se ela te der, ao invés de uma conchinha e um peixinho, uma mulherzinha e um filhinho. Mas se o capitão te chamar, corre para o navio, abandonando tudo, sem te voltares para trás. E se fores velho, nunca te afaste muito do navio, para que, um dia, quando o piloto te chamar, não fiques para trás. Não busque que os acontecimentos aconteçam como queres, mas quere que aconteça como acontece, e tua vida terás um curso sereno. A doença é entrave para o corpo, mas não para a escolha, se ela não quiser. Claudicar é entrave para as pernas, mas não para a escolha. Diz isso para cada uma das coisas que sucedem contigo e descobrirás que o entrave é próprio de outra coisa e não teu. Quanto a cada uma das coisas que sucedem contigo, lembra, voltando a atenção para ti mesmo, de buscar alguma capacidade que sirva para cada uma delas. Caso vires um belo homem, uma bela mulher, descobrirás para isto a capacidade do autodomínio. Caso uma tarefa extenuante se apresente, descobrirás a perseverança. Caso a injúria, a paciência, habituando-te deste modo a representações, não te arrebentarão. Jamais a respeito de coisa alguma digas, eu a perdi, mas sim, eu a restituí. O filho morreu, foi restituído a Deus. A mulher morreu, foi restituída a Deus. A propriedade me foi subtraída, então também foi restituída. Mas quem a te subtraiu é mau e pagará por isso, pela lei de Deus. O que te importa por meio de quem aquele que te dá a pede de volta? Na medida em que ele der, faz uso do mesmo modo
de quem cuida das coisas de outro, do mesmo modo dos que se instalam em uma hospedaria. Se queres progredir, abandona pensamentos como estes: se eu descuidar dos meus negócios, não terei o que comer. Se eu não punir o servo, ele se tornará inútil, pois é melhor morrer de fome, sem aflição e sem medo, que viver inquieto na opulência. É melhor ser mau o servo que tu infeliz. Começa a partir das menores coisas. Derrama-se um pouco de azeite, é roubado um pouco de seu vinho, diz: por esse preço é vendida a ausência de sofrimento. Esse é o preço da tranquilidade. Nada vem de graça. Quando chamares o servo, pondera que é possível que ele não venha, ou se vier, que ele não faça o que queres. Mas a posição dele não é tão boa para que dele dependa a tua tranquilidade. Não pretenda parecer saber coisa alguma, e caso pareceres ser alguém importante, para alguns, desconfia de ti mesmo, pois sabe que não é fácil guardar a tua escolha, mantendo-a segundo a natureza e, ao mesmo tempo, as coisas exteriores, mas necessariamente quem cuida de uma descuida da outra. Se quiseres que teus filhos, tua mulher e teus amigos vivam para sempre, és tolo, pois queres que as coisas que não são teus encargos sejam encargos teus, como também que as coisas de outrem sejam tuas. Do mesmo modo, se quiseres que o servo não cometa faltas, és insensato, pois queres que o vício não seja o vício, mas outra coisa. Mas se quiseres não falhar em teus desejos, isto podes, então exercita o que tu podes. O Senhor de cada um é quem possui o poder de conservar ou afastar as coisas desejadas ou não desejadas por cada um. Então, quem quer que deseje ser livre, nem queira, nem evite o que dependa de outros, senão necessariamente serás escravo. Lembra que é preciso que te comportes como em um banquete. Uma iguaria que está sendo servida chega a ti. Estendendo a mão, toma a tua parte disciplinadamente. Passa ao largo, não a persigas. Ainda não chegou? Não projetes o desejo, mas espera até que venhas a ti. Age do mesmo modo em relação aos teus filhos, à tua mulher, aos cargos, à riqueza, e um dia serás um valoroso convívio dos deuses. Porém, se não tomares as coisas mesmo quando sejam colocadas diante de ti, mas as desdenhares, neste momento não somente serás um convívio dos deuses, mas governarás com eles. Agindo desta maneira, Diógenes, Heráclito e seus semelhantes foram por mérito divinos e assim foram chamados. Quando vires alguém aflito, chorando pela ausência do filho ou pela perda de suas coisas, toma cuidado para que a representação de que ele esteja envolto em males externos não te arrebate, mas tem prontamente a mão que não é o acontecimento que o oprime, pois este não oprime o outro, mas sim a opinião sobre o acontecimento. No entanto, não hesites em solidarizar-te com ele, em ser amigo, lhe dar carinho com as tuas palavras, e caso caiba, em lamentar-te junto com ele. Mas toma cuidado para também não gemeres por dentro. Lembra-te que és um ato, lembra-te que a vida é uma peça que temos que desempenhar da melhor forma. Se ele a quiser breve, o Senhor breve será. Se ele a quiser longa, longa será. Se ele quiser que interpretes o papel de mendigo, é para que interpretes esse papel com talento. E, da mesma forma, se ele quiser que interpretes o papel de coxo, de magistrado, de homem comum, de príncipe, pois isto é teu, interpretar belamente o papel que te é dado por Deus, mas escolhê-lo cabe a Deus. Quando um corvo crocitar maus auspícios, que a representação não te arrebate, mas prontamente
efetua a distinção e diz: isso nada significa para mim, mas ou ao meu pequenino corpo, ou às minhas pequeninas coisas, ou à minha reputaçãozinha, ou aos meus filhos, ou à minha mulher. Se eu quiser, todas as coisas significam bons auspícios para mim, pois se alguma dessas coisas ocorrer, beneficiar-me delas depende de mim. Pode ser invencível se não te engajares em lutas nas quais vencer não depende de ti. Ao veres alguém preferido em honras, ou muito poderoso, ou mais estimado, presta atenção para que jamais creias, arrebatado pela representação, que ele seja feliz, pois se a essência do bem está nas coisas, que são encargos nossos, não haverá espaço nem para a inveja, nem para o ciúme. Tu mesmo não irás querer ser nem general, nem prítane ou cônsul, mas homem livre. E o único caminho para isso é desprezar o que não é encargo nosso. Lembra que não é insolente quem ofende ou agride, mas sim a opinião segundo a qual ele é insolente. Então, quando alguém te provocar, sabe que é o teu juízo que te provocou. Portanto, em primeiro lugar, tenta não ser arrebatado pela representação, uma vez que ganhares tempo e prazo, mais facilmente serás senhor de ti e não se importarás com provocações alheias. Que estejam diante dos teus olhos a cada dia a morte, o exílio e todas as coisas que se afiguram terríveis, sobretudo. Assim jamais ponderarás coisas abjetas, nem aspirarás a coisa alguma excessivamente. Se aspira à filosofia, prepara-te para adquiri-la, para quando te ridicularizarem, ter sabedoria para falar, para quando rirem de ti, para quando indagarem, subitamente ele nos volta filósofo. E de onde vem essa gravidade no olhar? Não adquiras tal gravidade no olhar, mas como quem é designado a esse posto pela divindade, agarrar-te às coisas que se afiguram as melhores para ti. Lembra que, se te prenderes a essas mesmas coisas, as que são boas para ti, os que primeiro rirem de ti, depois te admirarão. Mas se te deixares vencer por eles, pelas críticas, se te portares demasiadamente com isso, receberás as risadas em dobro. Se alguma vez te voltares para as coisas exteriores, por desejares agradar a alguém, sabe que perdeste o rumo. Basta que sejas filósofo em todas as circunstâncias. Mas se desejares também parecer filósofo, exibe-te para ti mesmo, serás o suficiente. Que estes raciocínios não te oprimam. Viverei sem ser honrado e ninguém serei em parte alguma, pois se a falta de honra é um mal, como é, não se pode ficar em mau estado por causa de outro, não mais do que em situação vergonhosa. É ação tua obter um cargo público ou ser convidado para um banquete, de modo algum. Como então não obter um cargo ou não ser convidado para um banquete é ser desonrado? Como também não serás ninguém se é preciso que seja alguém unicamente em relação às coisas sobre teu encargo, coisas nas quais podem ser do mais alto valor, mas teus amigos ficarão desamparados. Dizeis isso em relação a quê? Não terão de ti uns trocados, nem os farás cidadãos de Roma? Quem te diz que essas coisas estão sob o teu encargo e não são ações de outrem? Quem é capaz de dar a outro o que ele mesmo não possui? Obtém posses, diz alguém, para que também nós as tenhamos. Se eu puder obter posses, mantendo-me digno, leal e magnânimo, indicai-me o caminho, e eu os obterei. Mas se credes digno que eu perca meus bens, os que me são próprios, para que eu
conserveis coisas que não são bens, atentai como sois iníquos, ignorantes. O que desejais mais, dinheiro ou um amigo leal e digno? Ajudai-me, sobretudo, nisso, e não creais ter valor que eu faça coisas pelas quais rejeitaria o que é propriamente mal. O que é propriamente Ajudai-me, sobretudo, nisso, e não creais ter valor que eu faça coisas pelas quais rejeitaria o que é propriamente meu. Mas a pátria diz alguém, no que depender de mim, estará desamparada. Pelo contrário, pois que de que tipo seria esse amparo? A pátria não terá por teu intermédio pórticos nem banhos públicos, e daí? Pois não há sandálias por intermédio do ferreiro, nem armas por intermédio do sapateiro, mas basta que cada um cumpra a ação que lhe é própria. Se forneceres para a pátria outro cidadão leal e digno, em nada a beneficiarias? Sim, então tu mesmo não serias inútil à pátria. Que lugar, diz alguém, terei na cidade? O que te for possível, mantendo-te ao mesmo tempo leal e digno, mas se desejando beneficiar a cidade, rejeitares essas qualidades, que benefício serias para a cidade, tornando-te indigno e desleal? Se alguém receber maiores honras do que tu em um banquete, em uma saudação, ou ser escolhido no conselho, e se essas coisas forem um bem, é preciso alegrar-te por ele as ter obtido. Mas se forem males, não sofras porque não as obtivestes. Lembra-te que não podes, senão agires para obter coisas que não são encargos nossos, merecer uma parte igual à dos que agem para obtê-las. Pois como quem não vai periodicamente à porta de alguém pode obter o mesmo que quem vai? Quem acompanha o mesmo que quem não acompanha? Quem elogia o mesmo que quem não elogia? Serias injusto e insaciável se, não pagando o preço pelo qual aquelas coisas são vendidas, desejasses obtê-las gratuitamente. Porquanto é vendida uma alface, que custe um óbolo, então quem dispensa o óbolo toma a alface, e tu, que não o dispensastes, não a tomas. Não penses ter menos do que quem a tomou, pois do mesmo modo que ele possui a alface, tu possuis o óbolo que não entregaste. Assim também é neste caso. Não foste convidado para o banquete de alguém, pois não deste ao anfitrião a quantia pela qual ele vende a refeição. Ele a vende por elogios, por obséquios. Se te é vantajoso, paga o preço pelo qual ela é vendida. Mas se queres não pagar por ela e obtê-la, és insaciável e estúpido. Então nada tens no lugar do repasto. Com certeza, não terás que elogiar quem não queres, nem aturar os que estão diante da porta dele. Aprende-se o propósito da natureza a partir do que não discordamos uns dos outros. Por exemplo, quando o servo de outro quebra um copo, tem-se prontamente à mão que isso acontece. Então, se o teu copo se quebrar, sabe que é preciso que hajas tal como quando o copo de outro se quebra. Do mesmo modo, transfere isso também para as coisas mais importantes. Morre o filho ou a mulher de alguém, não há que não diga, é humano. Mas quando morre o próprio filho ou a própria mulher, diz prontamente, desafortunado que sou eu. É preciso que lembramos como nos sentimos quando ouvimos a mesma coisa acerca dos outros. Do mesmo modo que um alvo não é fixado para não ser atingido, assim também a natureza do mal não existe no cosmos. Se alguém entregasse teu corpo a quem chegasse, tu te irritarias. E por que entregas teu pensamento a quem quer que apareça, para que, se ele te insultar, teu pensamento se inquiete e se confunda? Não te envergonhas por isso? A respeito de cada ação, examina o que a antecede e o que a sucede, e então a empreende.
Senão primeiro te entusiasmarás, e por não teres ponderado sobre as consequências, depois, quando estas se mostrarem vergonhosas, desistirás. Queres vencer os Jogos Olímpicos? Também eu, pelos deuses, pois é uma coisa bela. Mas examina o que antecede e o que segue tal vitória, então empreende a ação. É preciso ser disciplinado, submeter-se a regime alimentar, abster-se de guloseimas, exercitar-se obrigatoriamente na hora determinada, tanto no calor como no frio, não beber água gelada nem vinho, mesmo que ocasionalmente. Em suma, é preciso confiar-se ao treinador como ao médico. Depois é preciso lançar a luta e, por vezes, machucar as mãos, torcer o tornozelo e engolir muita areia. Às vezes, tanto ser fustigado quanto, depois de tudo isso, ser vencido. Tendo examinado essas coisas, caso ainda queiras, torna-te atleta. Senão, do mesmo modo que as crianças se comportam, ora elas brincam de lutador, ora de gladiador, ora tocam trombetas, depois encenam uma tragédia. Também tu serás ora atleta, ora gladiador, depois orador, em seguida filósofo, mas nada serás com tua alma toda. Como um macaco, imitarás tudo o que vires. Uma coisa após a outra te agradará, pois nada empreenderás após exame e investigação, mas agirás ao acaso e sem ardor. Alguns, ao contemplarem e ouvirem um filósofo, um desses que falam bem como Sócrates, e, de fato, quem é capaz de falar como ele?